Olá, sejam todos bem-vindos ao programa da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul. Sou o Ramon, presidente da associação, atual presidente dessa gestão, né? Estou aqui novamente com o Felipe, meu fiel escudeiro. Bom dia, presidente. Bom dia, Lucas. E vamos falar hoje aqui de um assunto muito importante, aprofundar um pouco tecnicamente sobre importação. Importação e exportação, junto com o nosso amigo Lucas aí da SX. Seja bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Ramon. Obrigado aí pela oportunidade e vamos trocar umas informações aí sobre o comércio exterior aí. Legal, legal. Na edição, em uma das, né, na anterior aqui a gente conversou sobre a missão, né, que a KCSul está fazendo, que a sua empresa, a SX, está fazendo junto, né, para a China. E aí a gente teve a ideia de conversar um pouco mais, assim, né, a parte mais prática um pouquinho e mais teórica talvez também, né, nessa questão de importação, né, desvendar alguns mitos, conversar um pouquinho sobre algumas questões, por onde que começa, o que que faz. Então, mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui, né. Bacana. Na questão da missão, a gente tratou muito sobre justamente os benefícios pro empresário, né, dele fazer parte desse time da KCSul aí, dos empresários da região, que vão visitar a China e passar por Dubai, mas fazer a visita na Canton Fair lá na China, né. E aí, então, agora vamos ao trabalho mais pesado aí do dia a dia para tornar isso realidade, né. Ver um produto interessante, tem interesse em algum produto, como é que faz para que ele chegue aqui e que possa ser comercializado aí dentro do país. Eu acho que talvez um ponto interessante para a gente iniciar a conversa mesmo, eu acho que, trazendo até um gancho que você comentou no programa anterior, que, né, talvez um mito assim, que as pessoas têm hoje em dia na questão de importação é que se eu for importar, eu preciso trazer um container, eu preciso comprar uma quantidade muito grande, com muito, enfim, trazer um volume muito grande de produtos, seja do que for, né, da China. E hoje em dia, talvez já tenha sido assim um dia, né, eu imagino, mas hoje já não é mais não é só dessa forma que existe esse tipo de importação, né? Exatamente. O aspecto da quantidade, ele vai impactar lá no custo final, né? Quanto maior for a quantidade negociada, você tem um poder de barganha junto ao fabricante, sem dúvida, mas o ganho está em custos que são relativamente fixos, na negociação do transporte e outros pontos. Comparativamente, é como se você fez uma venda aqui de São Mateus do Sul para entregar em União da Vitória. Se você contratar um frete de um caminhão exclusivo teu, com uma carga fechada, você vai ter lá um custo de X reais. Se você fizer isso para uma transportadora fracionada, vai dar talvez 2x de transporte, né? Somando todos os pequenos, né? Mas viabiliza que se vá entregar uma caixinha lá de R$300 de produto, não precisa ser uma carga de R$100 mil, né? Para levar daqui à União da Vitória. Então, da mesma maneira, guardadas as devidas proporções, né? É possível importar da China com uma quantidade menor, não tão pequena, mas também não proibitiva, né? Que o cara tem que preparar um investimento muito pesado. Então não precisa ser um container fechado, pode ser 1, 2, 3 containers, mas pode ser carga compartilhada com outros importadores e a gente consegue organizar isso da melhor maneira para que tenha viabilidade. A gente faz primeiro uma análise da viabilidade. Se é viável trazer esse produto nessa quantidade ou não. Então, antes de decidir, eu vou trazer 10 mil peças ou vou trazer 100 mil peças, a gente consegue simular com cotação atualizada de dólar, de frete e alguns custos que são estimados, né? E a gente consegue trazer um panorama para o empresário fazer uma avaliação. Nesse contexto, com o valor chegando da unidade a um valor determinado, calculado, sabendo que vai ter uma variação, ele decide se é bom negócio ou não. Com essa quantidade ficou inviável. Então, um dos passos é analisar aumentar a quantidade. E aí o empresário poder se programar se cabe no investimento que ele está preparado ou não para aquele momento. Maravilha, mas a gente já está falando da coisa boa já, né? Você já fechou o negócio, né? Mas ou está quase fechando, né? Ou está quase fechando.
Mas, Lucas, quais são os primeiros passos, assim? Talvez... Vamos falar de duas possibilidades, né? Os primeiros passos para quem já sabe que poderia fazer alguma coisa e os primeiros passos para quem nem sabe que talvez existe uma oportunidade para ele. Não sei se eu consegui deixar claro aqui. Certo. Eu acredito que eu entendi a colocação, mas qualquer coisa você me complementa. Aquela pessoa que tem um objetivo, né? Eu desejo importar determinada máquina. Então, já temos um objeto de desejo, né? O que nós fazemos dentro da ESX Imports? Nós ajudamos o cliente a especificar essa máquina no máximo de detalhe possível, seja uma máquina ou seja um produto, né? Mas o foco principal é nos equipamentos. Então, especificamos detalhadamente o que o cliente deseja. Com base nisso, traduzimos essa documentação, é um dos trabalhos que nossa equipe faz, traduzimos a especificação e mandamos para a nossa equipe que está em Xangai. A equipe de Xangai prospecta dentro da China fornecedores para esses produtos. Então, preciso importar determinado produto, foi foto, foi vídeo, foi descrição, foi material, especificação técnica. A equipe de Xangai pesquisa fornecedores que possam atender, que são idôneos, faz esse tipo de inspeção. Se for o caso de uma negociação maior, é possível fazer inspeção em fábrica, né? Depende do tipo do produto e o grau de necessidade. E o grau de investimento também, né? Às vezes tem empresário que aceitam um pouco mais de risco e tem alguns que aceitam menos. Então eu quero garantir. Então ele vai ter um custo um pouquinho maior para pagar esse deslocamento e inspeção em fábrica. Como também tem outro que vai falar, não, você já viu a idoneidade, eu já vi as especificações, eu vou comprar direto. Então é uma decisão de cada empresário. Feito esse processo, a gente vai receber da fábrica uma especificação que pode ser igual ou não ao que o cliente pediu. Não sendo igual, nós precisamos equalizar. Se o cliente aceita, se não aceita. Eu quero grande, tem pequeno, tem médio, enfim. E é preciso entender se faz sentido. Faz. A partir disso, a gente tem uma proposta comercial em dólar ainda. Geralmente, a gente trabalha inicialmente com preço FOB Xangai, que significa o quê? Carregado no navio nos portos da China, né? Qualquer um deles. Aí, com esse preço em dólar, aí começam as próximas etapas. Ainda estamos falando do quê? Avaliar se é um bom negócio ou não. Para depois o empresário decidir. Não fechei negócio nenhum ainda. Nenhum. Só estou vendo se eu comprar por $1 lá, vale a pena eu trazer? Porque quando você olha só $1 desse determinado produto, você vai falar, nossa, está muito barato. Mas aí não é só a conversão do câmbio. Existem as tributações, as taxas aduaneiras, existem os custos, né, com porto, com transporte, né? Seguro. Né? Uma coisa que a gente prima é fazer seguro desde a fábrica, na origem, até o destino. Né? Nós tivemos, exemplo, um cliente da União da Vitória, aqui, o Fabrício da Ótima Portas, numa máquina que veio para ele para melhorar a produção de compensado, teve um amassado no transporte, né? Então nós já acionamos o seguro reembolsou, foi corrigida a máquina, o probleminha que deu e a máquina 100% funcional. Então isso é muito relevante, a gente não abre mão, né? E aí, com base nisso, aí a gente vai fazer outras etapas do trabalho. As próximas etapas ainda da nossa equipe são verificar se esse produto é permitido realmente entrar no Brasil, se é permitido, se ele exige alguma anuência, por exemplo, esse produto, exemplo, está relacionado à saúde, então precisa ter um registro da Anvisa. Aí a gente tem como ajudar o cliente a fazer esse registro na Anvisa. Mas nesse momento nós estamos falando ainda de analisar a viabilidade. Então ainda não se está investindo um dinheiro no negócio ainda, né? Pesado. Está só fazendo esse estudo inicial. Daí a gente já calcula... Esse estudo, logicamente, já tem um tem custo um investimento, de honorários, né? mas é bastante acessível. Uhum. Bastante acessível. E aí, com base nisso, então, aí sim, é um produto que é permitido, já vê as anuências necessárias,
e já faz a simulação de quanto custaria efetivamente colocado na empresa do cliente. Então, é uma simulação por conta das oscilações. Existem aí casos de mudança do valor do transporte, cotação do dólar, a aplicação do tributo na importação, ela vai ocorrer no dia que você declara, que faz a declaração da mercadoria que chegou lá daqui 3 meses, 2 meses, né? Então, quando chegar, vai declarar e apura os impostos. E é pelo dólar lá daquele dia. Então, não tem como você ter uma previsão hoje exata, mas você tem ela aproximada, né? Eu achei interessante você comentar. Tem muitos detalhes aí que chamam a atenção da gente, mas claro que eu sei que muda muito de produto, da forma que vai ser feito o transporte, né? Você comentou que, imagino que a grande maioria seja marítimo, mas tem alguns determinados casos que é o transporte aéreo também. Mas pensando que nós temos, por exemplo, eu encontrei o produto, fechei com o fornecedor, a gente negociou. São duas dúvidas principais aqui. A negociação financeira com o fornecedor chinês, ela sempre é antecipada, ou seja, eu preciso pagar tudo para que ele faça ou me envie a produção, ou existe que nem no Brasil que comprar no boleto, fazer parcelar no cartão de crédito, e outra que se existe um prazo aproximado, por exemplo, o produto está pronto lá na China, né, o fornecedor colocou dentro do navio lá para vir para cá. Em quanto tempo que esse produto vai estar disponível para mim, na minha empresa, para eu vender ele, para eu comercializar o produto ou máquina, para eu utilizar ele? Realmente existe, assim, numas situações mais emergenciais, né? O transporte aéreo, ele é bem mais caro do que o marítimo e existem limites. Então, são produtos de pequeno volume, até 2 metros cúbicos. Eu agora confesso que de cabeça não lembro exatamente os números. Geralmente produtos de valor agregado alto. Valor agregado alto ou uma emergência ali. Uma indústria está parada por falta de um determinado produto, então compensa pagar um frete caro e trazer essa peça. O custo dia é mais caro. Né? O custo dia é mais caro, exatamente. Fora isso, a grande maioria, é muito grande mesmo, o percentual do transporte é marítimo por conta do custo, que é muito mais barato, né? A previsão do tempo, falando em China, Brasil, geralmente nos portos do Paraná 30, 32 dias, Santa Catarina 35 dias, geralmente. Tempo de mar, transporte no mar. Normalmente demora-se uma semana, 10 dias para encaixar o envio lá. Então tá pronto o produto, leva até o porto, programação. Fica esperando para liberar. São pequenos os portos também lá, né? Então, Xangai movimenta muito pouco. O porto de Xangai é o maior porto do mundo. Estão começando agora. Maior porto do mundo, então é um movimento muito grande, né? Mas isso também acontece nos portos menores, né? Essa programação de embarque e tal. Então daí embarcou esses 30, 35 dias de transporte e depois no Brasil tem algumas situações que podem acontecer. A primeira delas, cair em canal verde. Quando cai em canal verde da Receita, a Receita vai basicamente conferir uma parte dos documentos. Então, pagamento do valor que você mostrou os comprovantes é $10.000, a mercadoria está declarada com $10.000, está tudo ok. Um exemplo simples aí, né? Tem alguma divergência. Aí a Receita já vai começar a criar problemas para liberar essa mercadoria. E aí vai aumentar o prazo para liberar. Pode cair também em canal amarelo, que eles vão aprofundar a verificação, ou mesmo canal vermelho, que vai abrir container e fazer a inspeção completa para conferir se a quantidade declarada está certa e tudo mais, né? Então, esses são cuidados que, ao longo do tempo, a gente tem cada vez mais certeza que não vale o risco, sabe? Você tem que comprar 1.000 peças, declarar 1.000 peças e pagar o valor correspondente a 1.000 peças. Não tem segredo. Não tem segredo. Embora, mas não sei quem consegue, não vale a pena o risco, a gente recomenda que não se corra esse tipo de risco. Tudo declarado conforme o que está na documentação. Se cair em canal vermelho, a Receita vai conferir a documentação, o que está dentro do container bate certinho com o que está na documentação, não vai ter problema, né? É importante que o canal vermelho ele caia ou por aleatoriedade, ou por alguma denúncia, ou por alguma suspeita, né?
Então, se você está com todos os documentos em dia, tudo acontecendo naturalmente, Não vai ter não vai ter uma esse penalidade, digamos assim. Caí no vermelho agora, sempre que vier uma importação minha do... Não. Tende até, se você tiver problemas frequentes, aí tende a dar canal vermelho com mais frequência. Mas aí é sistema de informática do governo, né, que vai fazer essa aleatoriedade. E o importante para o importador é tomar esse cuidado de não pensar em inventar a roda nesse tipo de coisa, sabe? Mas o cara lá declara uma quantidade, não sei o que, faz... não faça porque você pode ter dor de cabeça aí Tipo, depois. quando o cara compra um negócio na Shein lá e fala, manda como presente pra mim, né? Daí quando chega, né? Tinha uma não época vai ter que tributo, não tinha daí. agora já não né, o governo mudou isso, né? Não tem mais dessa, mas é isso que eles faziam, né? É isso que o pessoal fazia muito, né? Manda como presente pra mim, porque daí presente não é tributado e, né? Pessoa física para pessoa física nunca era tributada, exatamente. Então esse é um ponto assim de atenção bem relevante. Aí complementando a parte do prazo, então quando a gente fala no prazo, se der canal verde, geralmente uma semana, 10 dias está liberado. Se for canal vermelho, aí não tem controle desse tempo, porque vai depender da complexidade e de como está a tua documentação. Se a documentação está em dia, 15 dias talvez, aí já libera, mas pode demorar mais se tiver problema de documentação. Então, por isso que é importante... E você comentando, sempre ela vai cair em algum desses canais ou não? Ela sempre vai cair em algum desses canais e aí o tempo vai depender de qual desses canais que ela cair. Qual que ele vai cair. E se eu tiver um container compartilhado também, pode ser que ou é o container que cai ou é cada compra que tá, só para entender, porque vai que eu compro e o cara que comprou lá fez cambalacho, lá fez alguma coisa. Se você fizer a tua importação, é a tua importação que está sendo analisada, não é o container compartilhado. Entendi. Então, existe aí uma opção de comprar via, por exemplo, 3 ou 4 empresas, cada uma precisa pouquinha coisa. Aí juntar numa importação só. E aí um cara só importa, sabe? Para daí repassar para os outros. Coisas pequenas. Nesse contexto, daí tá tudo numa importação só. Aí o risco seria coletivo. Mas mesmo que seja coletivo, se ele fez tudo corretamente, não vai ter certo, problema. né? Não vai ter problema. Mas então, é uma boa pergunta essa daí, né? Eu fiz tudo certinho, daí alguém meu não fez. Vizinho aqui de importação. Até porque você não tem controle do que tá vindo junto, né? Você contratou ali. Voltando ao exemplo que a gente começou aqui falando de uma carga fracionada daqui para o União da Vitória, a minha caixa está aqui, está nota fiscal, o produto que está dentro está certo. Se do lado alguém tem alguma irregularidade, a polícia vai pegar, ou a Receita vai pegar essa irregularidade, mas a tua mercadoria não tem problema. Então é nesse contexto. E então essa questão do prazo demoraria então mais uns 10 dias geralmente aqui no porto para Canal Verde, que é a grande maioria das importações, né? E daí para as outras que pode demorar um pouquinho mais. Fechando o assunto prazo, do dia que embarca até entrega no cliente, costuma demorar mais ou menos 60 dias. 45, 60 dias. Costuma. Já teve casos, por exemplo, o navio não conseguiu encostar no porto aqui em Itajaí porque estava dando tempestade. Uma época de chuvarada ali, tempo atrás. Então, com isso atrasou quase 10 dias. Aconteceu, não tem o que fazer. É comum que o navio saia de lá com data, ele sempre sai com data definida. Você consegue saber, saiu hoje e vai chegar dia tal. Só que é comum que esse prazo tenha alteração, tenha variação. Não é incomum. Então, às vezes vem no dia certo e às vezes está no meio da viagem e se fala, não vai ter atraso. Pode acontecer de atrasar. Então, a importação é importante que o empresário tenha em mente que a data ela é estimada da chegada. Se eu tenho uma necessidade que eu preciso para aquela data, é importante ter em mente que tem que ter esse controle de que você pode não... Tem que ter margem ali, né? Tem que ter margem de prazo. Tem que ser algo programado, né? Não programado, você não pode estar no desespero do prazo porque você corre risco de ter problema. Caiu num canal vermelho, aumenta mais 10, 15 dias, se o cara está urgente, ele vai ter problema. Já aconteceu também greve do pessoal portuários, né? Dos portuários, tem a Receita. Teve greve do MAPA, Ministério da Agricultura. A gente está trazendo uns equipamentos, máquinas, e aí os pallets eram de madeira. Precisava a inspeção deles.
e não liberava a mercadoria. Então ficou alguns dias a mais do que o inicial previsto. Isso acontece de vez em quando. Não é todo dia, não é toda importação, mas é importante ter isso em mente. Bom, quanto demora para produzir? Depende do volume, depende produto e tal. Em média, eu diria que a grande maioria dos produtos, 30 dias para produzir. Em média, assim, né? Então, no geral, a gente fala 90, 100 dias, se uma importação não perder tempo com nada. 90 a 100 dias, mas vai para 120 com frequência. Isso quando o negócio já está fechado, depois de fechado. Do negócio fechado, porque tem toda a etapa anterior de análise ainda, né? Que a gente estava falando, que você comentou, de fazer o estudo, para ver se vale a pena realmente ou não, de avaliar o fornecedor, de avaliar que isso também vai mais um tempo aí. Uns 30 dias na média? Essa análise? Tem casos que é mais rápido. Tem casos que é mais rápido porque também depende do produto. Então, se a gente falar, por exemplo, de maquinário para compensados, que nós temos fornecedores homologados, nós estamos sempre trazendo, a gente antecipa esse prazo de... Mesmo que o cara queira uma característica diferente do padrão, consegue mais rápido. Como também tem produtos que daí a gente demora um pouquinho mais por conta de achar o fornecedor, esse tipo de situação. E aí, então, feita essa análise, tomou a decisão de importar e começam a parte daí burocrática que o cara precisa se preparar, né? A primeira delas é o radar, que é o registro no governo, na Receita, no governo federal, para você poder operar comércio exterior. Tanto serve para importação como para exportação. Feito o radar, a gente pode ajudar o cliente, o contador pode ajudar o cliente, é feito com o CPF do sócio da empresa. Mas um processo tranquilo, né? E a gente já faz ele. Costuma liberar um limite de até $50 mil da empresa, costuma liberar na hora. É muito rápido. Daí, se o cara quer um limite maior, aí depende do histórico da empresa, faturamento, tributário e tudo mais, aí a Receita tem suas regras lá. Você pode entrar com processos administrativos ou, às vezes, libera automaticamente direto via sistema também. Depende muito da movimentação da empresa. Então, para as empresas menores, os $50 mil já tá disponível. Sai rápido. Tem casos que dá menos? De liberação? Ou é padrão 50 anos? São 3 níveis que a Receita libera o radar. O expresso, $50 mil a cada 6 meses. Aí tem os $150 mil e tem o ilimitado. Sempre falando em prazo de 6 meses. Nesses $50 mil está incluído tanto o produto como a logística para chegar até no Brasil. Seja aéreo, eu importei $10 mil de produto tanto que eu no vou aéreo, gastar no pacote todo. No pacote, sem, até a mercadoria sem chegar. tributação daí do Brasil. Sem os impostos e sem despesa portuária, despacho aduaneiro, transporte interno. É o custo do produto lá mais o transporte, digamos Basicamente isso, mais o transporte, tem ali algumas tarifas que inclui junto ali como o THC, o próprio seguro, que compõem isso. Mas se for pensar, basicamente o frete e o produto. Se é semestral é porque é mesmo mais ou menos o tempo que leva mesmo, né? Se for pensar. Se leva 4 meses aí numa importação, média, né? Sim, então tipo já vai estar pronto. Vai começar o próximo ciclo, já vai ter virado, digamos, o limite, digamos assim. Limite. Esse limite que você comentou, ele esses $50 mil semestral. Então, durante esse semestre eu posso. Não é que eu posso, se eu gastei os 50 mil antes dos 6 meses, se eu tenho essa licença expressa lá, eu tenho que esperar o próximo prazo ali para eu comprar de novo ou fazer algum outro trâmite para... A data que é levada em conta é a data que a mercadoria está chegando na aduana brasileira, está sendo declarada, né? Então vamos supor, chegou uma mercadoria agora de $30 mil. Mercadoria mais frete, $30 mil. Declarou hoje. Daqui a 6 meses, esse $30 mil vai estar disponível de novo. Para somar os 50. Entendi. Então, se você fizer uma nova importação amanhã, até produzir, daqui 3 meses chegou e essa nova importação é $20 mil. Não vai ter problema, vai conseguir encaixar nos 50 mil. Daí, daqui 6 meses de hoje, o 30 mil cai fora dessa conta e libera esse saldo de 30 mil. Você não vai conseguir fazer uma importação de 50, porque tem uma de 20 que chegou daqui a pouco. No meio do caminho.
Legal. Então ele vai renovando. Mas Legal, isso é para os já menores, vai- né? Tá vendo já que... Isso é bacana. Uhum. Aí, feita essa parte do radar, o próximo passo é se habilitar para fazer o contrato de câmbio. Os pagamentos daí são feitos sempre em dólar, né? Pode ser outras moedas, mas é praxe no mercado. O mercado internacional é muito, muito utilizado o dólar, em alguns casos o euro, enfim, mas acho que 99% das nossas operações sempre em dólar. Aí a gente, então, para fazer o pagamento em dólar, aí entra esses detalhes que a gente comentou de fechar valor certinho, o que está sendo comprado, declarado, negociado é o que tem que ser declarado e é o que tem que ser pago, né? Em geral, e aí fecha a pergunta que você me falou do prazo. Em geral, os fabricantes, eles pedem 30% no fechamento do negócio, como um sinal de negócio. Não é o dia que você paga. Você paga, vai ter o tempo do SWIFT ser concretizado, o contrato de câmbio, e bater lá na conta do fornecedor. Então, aí nesse dia, eles começam a produção. E aí, finalizada a produção, eles emitem um aviso, terminamos de produzir, agora, se for o caso de fazer a inspeção, a gente já manda a equipe lá, vamos organizar para enviar, então tem que pagar o restante. Aí faz o pagamento dos 70% relacionados aos produtos. Às vezes você pode acertar junto o frete, se for conveniente, ou deixa para pagar o frete quando chegar aqui. Não tem problema. É uma das opções. E aí, pagando o frete aqui no Brasil, você pagaria mais ou menos nos dias que você vai pagar os impostos ali. Tem um desencaixe ali de alguns dias, mas é nessa fase. Então, pensando assim num ciclo de cronograma, em geral, feita a primeira análise, é um produto viável, decidi comprar, vou fazer importação. Quando você fizer o primeiro pagamento dos 30%, começa a produzir, vai lá seus 30 dias, 40 dias, 20 dias para produzir, a fábrica vai avisar que está pronto, daí tem a parte ali de embalagem, depende do produto, vai demorar mais um pouquinho, paga os 70% do produto. Aí embarca, viaja os 30, 40 dias ali de transporte, quando chega no Brasil, declara os impostos e paga o frete, os impostos e as despesas ali do porto, armazenagem e tudo mais. Daí fecha o ciclo em termos de cronograma, tanto de desembolso como de entrega, né? E, por exemplo, assim, caiu na bandeira não, canal amarelo, né? O verde, que é o mais... O verde é o mais simples, digamos assim, né? Mais rápido. Passou lá pelo processo, eles liberaram. Deu boa, gerou as guias, eu imagino, né? Eu acho que eles liberam e gera as guias. É meio que nessa linha, assim ou não? Para fazer o pagamento dos impostos. Isso, ou para liberar mesmo, eu já tenho que ter pago os impostos? Não, São posterior. São duas fases. Então, beleza, eu paguei, vai liberar. Eu tenho um prazo normalmente para tirar a mercadoria de lá? Como que funciona esse encaixe? Porque daí é a logística interna daí, né? Eu tenho que mandar um caminhão, vai estar lá já encaixado? Como que seria? Como que é isso? Só para tem mais uma programação, né? No certo. porto aqui. Não, isso é bacana porque é do nosso dia a dia, mas nem sempre, né, tá claro aí para os empresários. Então, assim, só para fechar um pouquinho, eu vou voltar um pouquinho atrás. Quem vai apurar os impostos, declarar para o governo, a gente obrigatoriamente tem que contratar um despachante aduaneiro, que está homologado a fazer esse trabalho, né? Então, esse despachante aduaneiro, às vezes o pessoal da logística apresenta a fatura via despachante aduaneiro, às vezes ele manda direto para a gente. Né? Né? Você já negociou antes lá o frete, vai custar $1.500 e você já sabe o valor, mas daí quando chegar aqui eles vão falar, paga para poder dar os próximos passos. Beleza. Então você, se for do despachante, geralmente ele vai passar o frete e as despesas ali previstas, ele vai passar os impostos previstos e ele te manda o que a gente chama de numerários, que é uma prévia do cálculo do custo final. Aquele cálculo que a gente fez lá para simular a viabilidade, agora é o cálculo atualizado daquilo completo, né? Então, você vai ter lá um exemplo, R$30 mil de imposto, mais isso, mais aquele outro, R$70 mil, um exemplo. Então, você transfere para o despachante aduaneiro e o despachante fica com esse dinheiro na conta dele e ele mesmo já recolhe os impostos conforme as etapas forem acontecendo.
Entendi. Então a gente trabalha sempre com despachantes homologados que fazem o processo dessa maneira, da segurança, tranquilidade, e o empresário não precisa se preocupar daí com legislação, pagar guia, né, vou pagar guia ou programar qual vai ser a etapa. Então tudo que é possível a gente fazer para que o empresário não gaste tempo dele, a gente faz, ou ajuda quando não tem como escapar de ser o empresário. Depois que é feito esse processo, e aí ele declarou para o governo a entrada da mercadoria, tem toda uma documentação completa para ser feita. Às vezes eles pedem informações adicionais. Quando é um importador que não tem experiência, ele vai se bater para conseguir as informações adicionais. A gente já está habituado, nosso pessoal já com a China, já manda mais completo, mas ainda assim, se faltar alguma coisa, a comunicação é rápida e a gente já vai ajudar a preencher e informar o que falta. Feito isso, gerou o documento, fez a declaração, pagou os impostos, está liberada a mercadoria. Aí o próximo passo, o importador vai emitir uma nota fiscal de entrada, baseado num espelho de nota que o próprio despachante nosso emite. Então ele vai gerar um documento lá, ó, esse produto você vai lançar com esses impostos, que é esses valores e esse valor e tal, para fechar exatamente, para você não ter que ficar calculando um monte de coisa, né? Aí a pessoa responsável por emitir fatura no cliente vai emitir uma nota fiscal de entrada da mercadoria para o estoque e a mercadoria está nacionalizada. Parte de retirada do porto, existem algumas alternativas. Às vezes tira para um depósito do lado, perto do porto. Vamos usar o exemplo Paranaguá aqui, às vezes retira até Curitiba e daí você pode mandar um caminhão buscar em Curitiba. Vou pagar 350, 400 reais, tira o container e deixa em Curitiba. Se for compartilhado, um exemplo. E aí você já manda um caminhão teu que está passando por lá trazer. Pode ser. Legal. Não, eu preciso que o caminhão venha, traga o container e eu quero abrir o container aqui na minha empresa. Abrir o lacre do container, porque é uma carga maior. Pode. E se você quiser, você faz a descarga lá, a abertura do container e já traz num transporte próprio. Então isso tudo é personalizável, vamos falar assim. Mas já me surgiu uma dúvida aqui, né? Dos dentos. Abrir o lacre na minha empresa, ter alguma coisa errada. E aí? Aí é registrar, né? Registrar o problema através de fotos e tudo mais. A gente já aciona e aí nós atuamos para ajudar o nosso cliente para acionar seguro e organizar a parte daí de reembolso de despesa, custo, correção do que tiver que fazer. Mas esse é um ponto relevante. Mas deve ser um caso muito raro também. É raro. Esse é um ponto relevante. Quando a gente tem negociações recorrentes com a empresa chinesa, eles capricham na embalagem. Eles sabem que se der problema, nós vamos incomodar eles. E nós vamos para cima deles, pelo nosso cliente. Né? Diferente do cara que vai lá e compra uma vez. Né? O cara, vou comprar os produtos. Tá bom, comprou uma vez com essa fábrica e vai demorar 1 ano, 2, 3 para voltar a falar com os caras. Então, o chinês não sabe desse compromisso contínuo, né? Que se vai ter ou não vai. Então, isso também é um fator que a gente consegue dar uma segurança aí pelo relacionamento com os fabricantes. E por ter nossa equipe em Xangai. Esse é um ponto muito forte também. Porque a gente vai até a fábrica e o cara sabe, se der algum problema, vai ter alguém aqui, e nós temos um compromisso, né? Não é alguém que está lá, porque de longe, cara, você tem muita dificuldade, às vezes, né? A maioria das fábricas não tem esse problema, mas tem, eu brincava, né? A gente, se bobear, toma um golpe do Pix aqui no Brasil, então pense em fazer um negócio com a China, que você pode, do dia para a noite, nunca mais ver o fornecedor teu. Sumir a foto do WhatsApp. O cara te bloqueou no WhatsApp, no WeChat, o e-mail, o cara não responde, acabou, você faz o que daí? Né? Então, esse é um aspecto. Eu até cito um exemplo de um cliente que nos procurou, ele tinha um fornecedor, às vezes o cliente já tem um fornecedor, achou aí no Alibaba, algum lugar, fez contato e daí o cara quer conduzir a negociação. Ele achou um fornecedor para materiais reciclados, que era o negócio dele. Então, ele falou, Lucas, veja lá para nós para ver esses caras, porque eu já tenho fornecedor e tal, só quero confirmar para fechar o negócio com eles. Acho que era $50 mil, se não me engano, que ele me falou que ia dar o negócio que ele estava fechando. Falei, beleza, colocamos nossa equipe lá, mas antes da equipe ir na empresa, só tentou fazer contato primeiro, né? Mandou mensagem, o cara não respondia.
o chinês mandando para o fornecedor chinês. Não respondia. Avisei o nosso cliente. Falei, olha, o pessoal não está respondendo a nossa equipe lá. Falei, não, mas eu estou falando com o cara toda hora. Então, para o cliente, o vendedor estava respondendo. Para o nosso pessoal da China, ele não respondeu. Falei, bom, então tá estranho. Vou ter que passar o telefone do nosso pessoal lá. Passei do nosso parceiro lá. Ele pegou e mandou para o fornecedor dele. Falou, ó, liga lá para esse cara, fala com ele que ele é meu representante lá na China. Nunca mais o cara respondeu para ele, sabe? Então, o que a gente deduziu? O cara que estava se colocando como fornecedor não era um fornecedor confiável, né? Porque ele parou de responder a partir do momento que ele sabia que tinha alguém na China que ia cuidar da embarcação que ia vir para cá. Tem casos também de uma empresa da região, inclusive, que não é nosso cliente, importou alguns equipamentos e dentro veio comida para o pessoal que vinha montar a máquina, veio roupa, veio ferramenta e tal. Quando a receita chegou no porto, o que está declarado? A máquina. Mas o resto não. A alimentação tem toda uma questão de segurança alimentar e tudo mais. Caramba. Aí deu o canal vermelho, tiveram problema e tal, para poder liberar. Né? Por quê? Porque não tinha alguém lá cuidando na hora de embarcar. Se é uma importação recorrente, os caras já sabem que não pode fazer isso. Se é com a gente, a chance disso acontecer, eu não vou dizer que é zero, porque não vamos assim também ser excesso de preciosismo, mas a chance é muito pequena, porque a gente está com a equipe lá, que daí o cara sabe que tem que fazer o que está combinado, senão a gente vai estar em cima lá. Então esse é um aspecto que é relevante, sabe? Uma coisa que surgiu também, você estava falando do agente aduaneiro. O agente aduaneiro, ele não é funcionário do governo. Ele é qual que é a função dele, o que é, assim, né? O que ele função, faz? entendi ali, mais ou menos o que você comentou, que ele faz a questão tributária ali, a questão de entrada, nota fiscal, auxilia nisso. Ele que fica com o dinheiro, eu fiquei com dúvida quando você falou, não, eu pago para ele e ele que vai pagar. Eu falei, pô, mas como... Né? O despachante aduaneiro é como se fosse o contador da empresa. Então, para você fazer os cálculos tributários teus e declarar para o governo, você tem um responsável técnico que é um contador, né? Exceto o MEI, né? Que dispensa, mas nas empresas precisa ter a figura do contador. Então, ele tem uma responsabilidade técnica sobre aquele trabalho, da apresentação dos impostos e outras declarações que são formais das empresas, né? No caso da importação, é mais ou menos similar a isso. É entre aspas, o contador da importação, do comércio exterior. Ele é o cara homologado pelo governo, tem login e senha lá, a gente tem que fazer procuração para ele, permitindo que ele represente a gente dentro dos sistemas do Comex. E aí ele então tem o conhecimento técnico, a formação técnica para isso. Geralmente, no nosso caso, a gente só trabalha com quem é homologado, experiente na área. E aí ele tem, então, o conhecimento para fazer a documentação da maneira correta e apresentar as declarações da importação. Então, esse é o papel do despachante. Quando eu falei da transferência, é uma simplificação. Porque se não fosse assim, o que pode ser feito? Vem a fatura do transporte. Ele te manda. Aí você pega e paga o transporte. Vem a fatura do porto, da armazenagem. Ele te manda, você paga. É possível fazer dessa forma. Só que dá mais trabalho. Em vez dá um de delay fazer, também, né? Dá um delay, tem um tempo, né? Então, em vez de você fazer, por exemplo, 10 transferências bancárias, uma para cada função, cada imposto é uma guia, tem o estadual do ICMS, tem os federais, a parte como eu já comentei aqui, do despesa portuária e tudo mais, se gera ali 10, 12 guias ou depósitos ou PIX para você fazer, então se unifica num só e ele, com o dinheiro na conta dele, já faz os pagamentos. Aí ele faz sempre uma prestação de contas no final, que pode ter faltado um pouco de dinheiro por conta da variação, como pode ter sobrado. Se sobrou, ele te devolve. Se faltou, você deposita o resto e zera o assunto e libera a mercadoria. E tem custo do agente aduaneiro também, sim, em toda sim. essa operação. Sim. Tem um custo, como tem um contador. Como um contador. Então, se você tem um volume grande de exportação, se você fala em exportação, uma empresa para exportar 30, 40, 50 containers, principalmente o nosso pessoal da madeira aí, por exemplo, é comum. Então, o cara vai pegar, vamos usar um exemplo compensado,
Cara, é 50 copia e cola, entre aspas, Uhum. né? Porque é você pegar o compensado, a tributação você já conhece na exportação, a documentação é É similar. escalar, basicamente. Basicamente, trocar os números dos documentos ali, atualizar, declarar e foi. Na importação, não. Na importação tá vindo um produto, vários tipos de produto, tem que fazer os atributos deles que são mais complexos, tem uma documentação mais complexa para fazer. Então costuma ser mais caro esse trabalho e geralmente, exceto os grandes importadores, que não é o perfil de público nosso, nem da nossa região, eles não têm um volume tão grande. Vamos pegar assim uma Volvo ali em região de Curitiba, eles importam muito, né? Aí eles vão ter um custo, talvez até internalizado esse Talvez trabalho, tenha próprio agente, né? para poder contratar um despachante e colocar, né, um ou uma equipe para poder fazer, porque eles têm muita importação, Volume, né? né? Muito volume. Mas nos casos pontuais, que é o pequeno e médio, que é o nosso perfil de cliente, em geral a gente contrata pontualmente sempre quem é homologado nosso. E daí paga por processo, né? Entendi. Caramba, que legal, né? Interessante, nossa, é bom. E é muito detalhe nesse processo, né? Muita coisa que realmente, se a gente, quem não tá vivendo isso, né? Quem não tá passando por um processo de importação, enfim, Acaba... você nem imagina tudo isso, né? Não consegue nem... Tenho uma dúvida aqui. Por exemplo, eu trabalho com tecnologia, desenvolve software e aplicativo, né? O processo de exportação, existe um trâmite? Ou eu simplesmente posso conversar com o cara lá e mandar o arquivo e vida que segue tem a transação? Essa é a primeira dúvida, né? Uma outra dúvida que me surgiu, a importação, ela é literalmente para qualquer um? Do ponto de vista de empresário, de empresa, perfil de tamanho de empresa? Tá. São duas perguntas aí que elas são meio diferentes, até mais... Certo. Bom, falando sobre a questão de para qualquer um, até um MEI, falando em questão de tamanho de empresa, né, que tem um volume de negociações pequeno, ele pode ser um importador, não é um impeditivo. Naturalmente, tem as questões daí do limite de faturamento dele, né? Então, um MEI vai provavelmente habilitar no máximo $50 mil, que já é muito superior ao faturamento anual que ele pode ter. Agora, se ele, por exemplo, importar $50 mil, Sim, ele vai daí depois lá na prestação de contas dele, ele pode vir a ter um problema. Falando na importação, vai acontecer naturalmente, né? Ele vai ter que ter a capacidade financeira para isso. Por exemplo, ele pode ter emprestado um dinheiro do banco, de um amigo, de um parente e fez o caixa e fez a importação. Não tem nada de legal nisso. Sem problema nenhum. Mas aí não está envolvido só com o comércio exterior. Porque eu pensei, de repente já tinha uma limitação. O MEI não pode, né? MEI não, sem problema. Sem problema. Um ponto também que é relevante é assim, a gente não faz auxílio para pessoa física. Nós importamos sempre para empresas. Então é um serviço B2B. Não é voltado para o consumidor final. O cara quer importar algumas coisas lá, começar na informalidade e aí a gente não consegue ajudar. Mas no MEI, por exemplo, já é possível. Nem sempre é viável. É mais difícil viabilizar uma importação pequena. Mas é possível, em alguns casos. Depois daí do Simples e as empresas daí de maior porte, aí o que muda é a questão tributária. Na hora de recolher os impostos, todo mundo paga igual. O MEI, o Simples, o lucro presumido ou o lucro real. A diferença é que no lucro real ele vai se creditar de mais impostos. No Simples é nada, não se acredita de nada. No lucro presumido se acredita de alguns e no lucro real se acredita de mais impostos. Só não se acredita do imposto de importação. São 5 impostos que recolhem na importação, alguns até da alíquota zerada, às vezes IPI. IPI, se tem um produto aqui no Brasil com um imposto de IPI, o importado também vai ter a mesma alíquota. Se o cara é do lucro real e ele pagou R$500 de imposto de IPI, ele vai se creditar na conta gráfica dele. Então tem essa vantagem aí. Então dá para importar como empresa do Simples? Dá. Só que ele já conta isso como custo direto. Ele não vai ter benefício de crédito. No presumido, ele acredita ICMS, PIS e COFINS. Não, ICMS e IPI. E no lucro real, os 4 impostos. Então tem essa diferenciação. Qualquer empresa pode importar? Legal. Basicamente sim.
A menos que ele não consiga habilitar o radar por alguma razão tributária. Daí é um outro aspecto aí. Mas se a empresa está legalizada, trabalhando, daí não tem problema nenhum. Né? Legal. Esse é um ponto. A outra pergunta era... Produto exportação, exportação, né? digital, produto digital, enfim, como que seria isso? Você sabe que tem hoje um nicho de mercado das pessoas que estão exportando, além de produto digital, serviços como, por exemplo, psicologia, nutricionista, né? O profissional aqui do Brasil prestando serviço para quem está no exterior. É uma coisa bacana, é um mercado, às vezes o brasileiro está lá, tem dificuldade do idioma. Como é que uma segunda língua vai falar com um psicólogo, às vezes, né? Você tem dificuldade para ter clareza na conversa. Nem aqui em português, às vezes, consegue explicar direito os sentimentos. Então, né, numa segunda língua ou numa situação dessa, pode se atender daqui. O que é o ponto? Quando a gente fala em exportação, o governo, e é natural em todos os países, ele incentiva. Então, ele isenta a tributação. Se você prestar serviço para o exterior, por exemplo, a venda de um software, você pode emitir fatura, receber em dólar, o cara paga a fatura em dólar e você vai ter uma tributação simplificada. Você quase não paga imposto. Depende do regime tributário teu, né? Mas se você pegar, por exemplo, no lucro presumido, você vai pagar imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social. Você não paga os outros impostos, sabe? Não tem nem ISS. Então é um incentivo para você exportar. É bacana e é um negócio interessante, sabe? Porque você atende o cara fora, aí você faz a documentação. O que você precisa basicamente é habilitar uma casa de câmbio para você, ou conta bancária, como tem as cooperativas fazem em geral. Os bancos tradicionais fazem contrato de câmbio e tem alguns especializados. Nós criamos uma parceria com uma empresa que ela não cobra taxa de câmbio. Como é que funciona a taxa de câmbio? Essa era uma outra dúvida minha que tinha surgido, eu tinha esquecido dela, já ainda bem que você trouxe aqui. Então, eu tenho que pagar $10 mil, ou eu tenho que receber, né? Mas vamos falar do pagamento para uma importação. Tem que pagar $10 mil. O dólar hoje está 5,60, um exemplo. Então, o banco vai te cobrar. Alguns bancos cobram R$150, outro banco cobra $25, outro cobra pela transação. Tem uma tarifa ali. Além disso, eles cobram o spread em cima do valor do dólar. Então tá 5,60, eles vão te cobrar 5,62, 5,63, 5,65, 5,61. Se é alguém que não tem apoio de alguém experiente, eles cobram 5,60, 5,70. Já vi acontecer, sabe? Não já vi acontecer, já aconteceu com nós no início de pagar a câmbio mais caro, né? Daí a gente vai entendendo o jogo, né? E a gente repassa essas dicas para os nossos clientes. Então, hoje a gente fechou agora com uma empresa e a gente tem começado a canalizar para lá. O spread está legal, igual ou similar ou muito próximo dos outros e a taxa zerada. Então isso é legal. É R$150, nós estamos falando em 100 mil de importação, o que é 150? É que é 150 aqui, 150 ali, quando você vê, você tira o dinheiro para pagar o despachante, nessas brincadeiras aí, né? Claro que vai ter variações que são maiores, de câmbio, de frete e tal, mas é controlável, então a gente ajuda a economizar nisso. Tem IOF nessas operações? Quando é importação de empresarial, costuma não ter. Tá? Se for serviços, daí vai ter IOF. Se você estiver importando um serviço do exterior, aí vai pagar IOF e imposto de renda. Tá. Mas isso é bem pontual e também cada transação é possível avaliar. Quando a gente fala, vou comprar produtos, em geral, você não vai pagar nem IOF, nem imposto de renda à pessoa jurídica. É a cotação com esse spread e se tiver a taxa de câmbio. Na ponta inversa, se você vendeu um serviço para o exterior em dólar, seja produto ou serviço, emite uma fatura. O bacana do mercado internacional é que as faturas elas são simples, não tem que ter um sistema, não existe. Você faz no Word, no Excel, você pode fazer, ter o teu padrão e emitir a fatura. O cara vai lá no banco dele, paga e você vai, daí nessa operadora que você se habilitou antes, vai receber uma notificação, você tem $1.000 para você converter. Você pode converter a hora que você quiser.
Então você pode deixar parado esse $1.000, como você não, eu estou precisando resolver uns assuntos aqui, vou converter hoje. Então você vai lá e converte na cotação que está hoje. Não, eu vou esperar porque eu estou vendo aí que o Trump está mexendo no mercado, vai subir o dólar. Tá, então você pode esperar e trocar quando você quiser. Os $1.000 são teus, já está na tua conta, ainda não convertido para real. A partir do momento que você converter, é uma questão de horas ali, que você deu o ok, deposita na tua conta e você vai ter em reais e declara na contabilidade, tudo certinho. E o contrário, o dinheiro na transação do dólar para mim, né? Não no pagamento. No caso, se eu exportei, né? Eu recebi esse dinheiro, me creditei desse dinheiro. Certo. E a cotação daí, para mim, como que é? Mesmo cenário, vamos usar o exemplo de novo do 5,60, só que em vez de receber 5,63 é para baixo. 5,57, 5,55 e tal. É isso aí. Mas daí também... o que igual a gente uma casa também... de câmbio, né? Se eu vou comprar lá, mesma coisa. Para eu comprar é mais caro, para eu vender para eles é mais barato. Porque eles realmente têm um serviço é o negócio deles. O negócio deles é esse. Tem um serviço deles ali envolvido, né? Então isso é uma situação que a gente tem no dia a dia, acontece, e a gente ajuda aí o cliente a decidir. Às vezes o que a gente recomenda também é ter mais de uma conta ativa. Sabe? A gente tem um caso de um cliente nosso que fez importação com a gente em 2019. A gente entregou a documentação, eles mandaram para o banco. É um dos maiores bancos aí do Brasil, o maior. Não vamos falar o nome. Aí o pessoal lá interno acabou não baixando a operação no Banco Central. Tudo bem, foi em 2019. Agora, mês passado, o cliente precisava fazer uma importação de lâmina da Argentina. Foi fazer um novo contrato de câmbio para pagar a Argentina. Não podemos fazer porque tem uma pendência lá de 2019. Aí o que a gente fez? Nós, no nosso processo interno lá, localizamos todos os documentos, mandamos para eles pediram a baixa lá de novo. Eles já tinham mandado, mas o banco não tinha baixado. Aí agora eles baixaram e habilitou. Só que perdeu 2-3 dias com isso, né? Então o que a gente recomenda? Fica ativo em dois ou três corretoras, bancos e tal, não tem custo e fica apto. Aí na hora que você vai fechar o câmbio, você até compara. Não, aqui tá bom, aqui tá mais caro, eu vou fechar com essa instituição. Né? Sendo instituições confiáveis, aí não tem problema. E na hora que eu vou... Agora me surgiu uma dúvida, porque eu recebi esse dinheiro, tá lá depositado em dólar para mim, se é uma operação de crédito, né? Se eu exportei, eu recebi esse dinheiro, por exemplo, e tá lá em dólar para mim. Certo. Eu posso transferir esse dinheiro em dólar para outra instituição que tem um spread melhor para eu ou não? Por exemplo, esse dinheiro eu tenho $1.000. Nessa instituição eles estão me pagando 5,50, a outra me paga 5,55. Eu posso transferir em dólar para o outro me pagar 5? Eu vou ser bem sincero com você, eu não tenho certeza da resposta, tá? Eu não tenho certeza, mas porque eu nunca fiz essa mudança. Mas eu acho que não dá. É um achismo, tá? Precisa validar essa informação. Eu acho que tende a não dar pelo seguinte: quando a gente informa lá para receber, a gente tem que informar os dados nossos, inclusive o código SWIFT do nosso banco, que é o código de transações internacionais, né? Então, quando a gente informa todos esses dados, você está determinando qual conta você vai receber ela em dólar. Então, se tem como transferir, eu realmente não sei. Uma coisa que é comum acontecer é assim: a gente exportou, tem $1.000 em crédito, um exemplo, e eu preciso pagar uma compra de $1.000. Então, o que a gente já pensa, né? Vou economizar, já vou pegar esses $1.000 e pagar lá. Não vou converter para real. Não pode. Você tem que converter para real, entrar na tua conta, paga a spread, converte de novo e paga a spread de novo. Então, muito provavelmente não deu para fazer, né? Provavelmente não. Porque eu acho que já tem um endereço, né? O dinheiro já tem um endereço. Já vem endereçado, já tem um Mas eu realmente, assim, para dizer de certeza, precisaria me certificar. Tranquilo. Legal. A gente vai encontrando, vai opções, né? opções de... O melhor do Brasil é o brasileiro, né, presidente? Criatividade. Eu tenho um caso de um cliente também que eu acho bacana a gente comentar, que é um caso que pode ser útil para vários empresários aí, principalmente da indústria. Alguns já fazem e alguns não fazem porque desconhecem o assunto. Então tem dois casos. Um de um cliente nosso que nos procurou, não é nosso cliente.
a gente participa do Parque Tecnológico de Guarapuava e dentro do parque um cliente, a gente conversando lá sobre importação, a gente fez uma exportação esses dias para o Paraguai. Então eles criaram lá um produto que eles fazem dentro do negócio deles e exportaram para o Paraguai. Na exportação tem os benefícios tributários, eles se aproveitaram disso, ok. No entanto, parte dos produtos são importados. E eles poderiam não pagar os impostos da importação. Porque quando você importa para industrializar e depois você vai exportar, tem um processo chamado drawback. Drawback, isso aí. Drawback. E aí o drawback dá esse crédito. Não é nem crédito, né? É uma imunidade que você acaba não recolhendo. Tem várias modalidades do drawback. Só drawback dá uma conversa longa. Mas a gente tem assessorias aí que nos ajudam nesse aspecto. O drawback, então, o cara importa o produto, termina a industrialização e exporta. Ele não paga o imposto, resumidamente, ele não paga o imposto do produto que está entrando. Então, ele ganha competitividade. Esse cliente nosso, que vai se tornar nosso cliente agora, ele vendeu um projeto para o Paraguai, mas tem outros lá que eles vão vender, então nos próximos já vamos ajudar eles a fazer esse processo. Eles não sabiam. Tem um caso também que eu tenho falado sobre ele, de um cliente que nos procurou para organizar uma importação. Ele tinha um fornecedor na China de uma resina especial. Ele queria fabricar um produto que é uma ferramenta lá para desamassar lataria. Ele é do Mato Grosso. Então, nós auxiliamos ele com o contrato internacional, né, nossa equipe de assessoria jurídica, contrato internacional, porque ele fez exclusividade para mandar o produto para lá. Mesmo o cara que manda a resina para cá, vai revender o produto pronto lá, depois. A gente fez o drawback para ele e a gente fez ainda, auxiliou ele na etapa de validação do fornecedor e tudo mais. Então é um caso que é bem completo, assim, sabe? Que foram várias coisas que ele se beneficiou com a ajuda aí da nossa equipe, né? E a gente conectou ele com os parceiros estratégicos. Depois logística, daí teve uma feira nos Estados Unidos, aí ele precisava, o pessoal demorou um pouquinho para produzir as ferramentas. Ele teve que montar correndo, a feira já ia acontecer, ele foi de avião e a mercadoria saiu depois, mas a gente cuidou da logística com o nosso pessoal ali, que não é próprio, né, mas que é parceiro, enviou lá, chegou antes da feira, ele participou da feira e foi um sucesso, né. Então, são situações que acontecem, assim, que a gente consegue apoiar aí os empresários. Um suporte mesmo, né? Mas legal. Lucas, até caminhando para o fim, que dicas assim, ou dica, né, que o amigo poderia deixar para o empresário, né, para ele considerar isso daí como uma forma de aumentar a competitividade, aumentar aí a lucratividade às vezes e até manter, garantir, na verdade, às vezes até o futuro da empresa, né? Sim. Porque às vezes ela está indo para um caminho que não tem às vezes como voltar, né? Quais são os insights aí? A gente tem percebido aí ao longo do tempo que o comércio exterior há muito deixou de ser o negócio para os grandes, né? Tem casos que o cara faz artesanato e manda para o exterior vendido via correios, entregue via correios. É possível, tem o Exporta Fácil para um negócio pequeno, não é o que a gente consegue ajudar o cara, mas é só um exemplo do que é possível fazer. Então, tem o caso também de você mandar para a Amazon americana e distribuir no mercado americano. A gente está fazendo um estudo aí sobre a erva mate nesse sentido, para um cliente. Então, existe a possibilidade, você manda consignado, depois o que vai vendendo você vai emitindo os documentos e finalizando a operação. Então, são situações que mesmo os pequenos empresários podem aproveitar, né? Você falou do exemplo do software, né, do aplicativo, solução. Se você fizer isso no exterior, é muito bacana, né? Você vai ter que adaptar pouca coisa para isso. Hoje em dia, com a IA para traduções e tudo mais, facilita muito, né? Comunicação e tudo mais. E é um negócio que as pessoas precisam olhar para fora. Porque às vezes a gente se foca muito no nosso mercado local, por maior que seja esse mercado local. Se você pegar São Mateus, é uma cidade bacana, né? Uma cidade desenvolvida, uma cidade legal, tem uma alta renda por aqui, né? E tal, mas é pequeno se você olhar a nível de estado, se você olhar a nível de país e em comparação, né? Então, se você olhar para fora, você vai ver que tem espaço. Esse é um olhar assim que a gente traz, né? No sentido da exportação,
para todos. Como eu falei, desde a artesão que faz lá um objeto personalizado, pequeno, às vezes, né, uma escala pequena, ele consegue. Se falar na indústria, então, aí mais ainda tem que olhar para fora, porque são oportunidades e tem incentivos do governo para exportar. Do lado da importação, eu penso que o foco é melhorar o processo e fazer a otimização dos recursos. Então, eu consigo produzir X, eu vou produzir 2x se eu melhorar essa máquina, se eu trouxer uma automação, se eu trouxer uma máquina dessa mais moderna, né? Às vezes não tem no mercado interno, muitas vezes. Então, o negócio está lá na China, vamos falar com o chinês, vamos ver a máquina e vamos trazer. Não é a mesma coisa, quando a gente fala em importar, eu costumo usar esse exemplo, não é a mesma coisa que eu ir na loja de materiais de construção e falar, me dá 2 quilos de prego. Você chega ali, está pronto, você já vê o prego, você já pega na mão, você já sai da loja com o teu problema resolvido. Na importação, não é o fim do mundo, mas é mais complexo que isso, né? Você precisa estudar o assunto, você precisa dedicar um tempo para poder compreender essas diferenças, esses meandros que existem de própria legislação, tributação e tudo mais, né? Mas vale a pena. Você pega muitos exemplos de empresas bem-sucedidas, o que eles têm? Melhoria de eficiência através de importação de máquina ou de alguns complementos, né? Exemplos aí de fabricantes que a gente comentava antes aqui, fabricante de porta, daí o cara precisa alguns complementos, ele importa a máquina, ou ele importa a dobradiça, ou ele importa alguma coisa assim, que ele vai ser mais eficiente. Então ele melhorou o custo dele, ficou mais competitivo, né? E essa é a grande pegada. Se é da área industrial, eu penso que o cara não pode abrir mão de ter na fábrica dele o que tem de melhor. Mas minha empresa é pequena. Ok, mas o pensamento tem que estar pensando no que pode se tornar mais eficiente. Às vezes ele está com uma máquina pequena, produtividade ruim, aí ele não consegue crescer, porque efetivamente ele tem um custo mais alto, né, de mão de obra, de energia, consumo de energia, eficiência, defeitos, e fábrica retrabalho. O jogo é de baixar custo. O baixar custo é aumentar a produção, né? Esse é o jogo. E aí essa é a pegada que o comércio exterior proporciona. Depois entra essa questão do drawback, que é estratégico, os maiores sempre fazem, os menores nem sempre. Que você pode importar alguma parte e se você exportar, você tem esses benefícios aí. Você fica mais competitivo ou aumenta a tua margem, né? Consegue pegar valor maior. Então são esses pontos que eu acho que eles são muito relevantes aí para a perpetuidade aí dos negócios, né? Isso aí, muito bom. Eu acho que se deixar, como a gente sempre fala, né? Tem assuntos assim que se deixar a gente fica o dia inteiro falando, né? Porque como você falou só o drawback aí, dá para fazer um podcast só sobre ele, né? Falar só sobre isso, né? Então dá pra gente até convidar o pessoal lá da Melo lá para vir trocar uma ideia com a gente. Também, verdade. Mas enfim, eu acho que também a gente até nem olhei aqui no tempo, mas eu acho que a gente já estamos chegando próximo do nosso final aqui, né? Sim. E desde já agradecer novamente, né, você por ter se disponibilizado de vir conversar com a gente. Eu acho que a gente quer trazer sempre aqui para o pessoal que está nos ouvindo alguns temas relevantes, né? Pode se parecer, assim, para quem às vezes está nos ouvindo que importação, exportação é uma coisa meio distante, assim, mas né, eu acho que a gente tem que ir se familiarizando, né, com isso. A gente tem que, às vezes é um primeiro contato, mas né, é uma oportunidade, realmente é uma oportunidade para expandir negócio, seja para melhorar processo ou, como você falou, para empresas menores, não somente indústria, né, mas às vezes, né, tem, sei lá, você faz algum produto, você faz alguma coisa e talvez considerar isso, né, e começar a estudar, começar a pesquisar um pouquinho mais sobre isso, porque tem oportunidades, né, nesse ramo aí. Isso mesmo. Muito bem, obrigado, Lucas. Obrigado, presidente. Aí chegamos ao fim de mais um episódio aí, né? E o assunto rendeu, hein? Eu que... né? Igual aquele meme, né? Né? Eu, então, finalizando a minha parte também, eu gostaria muito de agradecer vocês aí pela oportunidade. A gente fica à disposição para um bate-papo, mesmo via associação. Às vezes alguém tiver interesse, quiser, vamos marcar uma reunião aqui para conversar sobre alguns pontos específicos, a gente vem aí, não tem problema nenhum, né?
Queria deixar o nosso site, né? Claro, Porque quem com tiver interesse aí de fazer contato com a gente, né? esximports.com.br. Bem simples ali. E aí tem os nossos contatos lá, redes sociais e tal. E aí a gente fica à disposição, né, para qualquer empresário. Às vezes é uma dúvida, aquilo que às vezes é do nosso dia a dia, muitas vezes, para quem não está no dia a dia fazendo isso, pode ser uma coisa difícil, que pareça difícil, e às vezes não é, né? Da mesma forma também, como o exemplo da pergunta do contrato de câmbio, né? No comércio exterior, a gente todo dia tem mudanças, além da legislação, de novidades ou mesmo de situações que você vai falar, cara, isso aqui eu nunca vi, vai acontecer. E aí o que a gente tem? Uma rede de contatos muito grande e muito sólida. Então a gente tem acesso, por exemplo, num grupo de WhatsApp, só um exemplo que eu vou citar, tem 898 pessoas, que é um grupo de despachantes aduaneiros. Nem todos são despachantes, obviamente, que eu estou nele também, e eu não sou. Mas a maioria é despachante aduaneiro. Então, preciso um despachante aduaneiro lá em Uruguaiana, porque eu vou mandar uma mercadoria para o Uruguai. Muito provavelmente, via nossa rede de contatos, a gente chega no cara lá. Preciso fazer um contrato de uma maneira diferente. A gente tem assessoria. Preciso um drawback, como a gente já falou, precisa... Enfim, a especificação técnica, a parte de câmbio, a parte de financiamento de importação, às vezes é possível conseguir. A parte também, por exemplo, DNR, o cara quer uma máquina, mas já quer trazer adaptada. A gente consegue conectar com o escritório DNR, fazer projeto, alterar a fabricação da máquina para já vir adequada que o cara quer. Então a gente tem muita conexão no setor hoje para resolver os problemas que a gente não vai conseguir resolver sozinho, né? Esse que é um ponto. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Chegamos ao final de mais um programa. Obrigado você que nos assistiu. Na semana que vem nós temos mais outro episódio. Um abraço. Até mais. Grande abraço.